Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional. Essa é a aula número 1. E se você está assistindo no YouTube, eu peço para que comente alguma coisa aqui embaixo, curte esse vídeo, porque isso ajuda bastante a gente no canal do YouTube. Se estiver no Face, se estiver no Instagram, isso é importante para nós os comentários, para sabermos o que você está achando dessas aulas. Nós vamos iniciar uma revisão, uma aula revisaço, para que você possa assisti-las. Isso é importante que você acompanhe todas as aulas e com isso você vai melhorando o seu entendimento. Lembrando, ao assistir às aulas, anote, faça as anotações. Não tem como você aprender se você não anotar. Não basta só assistir às aulas. É muito importante que você estude essas aulas. E você não vai ficar revendo os vídeos sempre. Por isso eu falo, faça as anotações e com base nessas anotações você vai relembrar no seu dia a dia. Lembre-se, matéria dada, matéria estudada hoje, como disse o professor Pierre-Luc. Então vamos lá ao direito constitucional revisar-se hoje. Nós vamos falar sobre a hierarquia das normas constitucionais. Isto é, os artigos da Constituição. Existe alguma hierarquia entre eles? Não, não existe hierarquia entre as normas constitucionais. Por que não existe? Porque todas as normas da Constituição, incluindo ali as cláusulas pétreas do artigo 60, têm o mesmo status hierárquico. Então não existe hierarquia entre as normas constitucionais. Agora, uma coisa que você tem que saber, você tem que identificar sempre, isso pode ser cobrado na sua prova, é que as normas constitucionais originárias, aquelas que foram produzidas por um poder constituinte, elas não podem ser declaradas inconstitucionais. Elas já foram aprovadas no poder constituinte. Elas gozam de presunção absoluta de constitucionalidade, diferente das normas constitucionais derivadas, que são as emendas constitucionais após 1988. Nesse caso, elas gozam de presunção relativa e, por isso, podem ser objeto do controle de constitucionalidade. Então você tem que lembrar, existe hierarquia entre as normas previstas dentro da Constituição? Não existe. Elas têm o mesmo status hierárquico. Agora, com relação às normas constitucionais originárias, que vieram do poder constituinte originário, elas não podem sofrer ação de inconstitucionalidade. Diferente das normas constitucionais derivadas. Essas sim podem sofrer controle de constitucionalidade. Bom, isso é que você tem que anotar. Então anote esse ponto. Vamos para o segundo ponto. Tratados internacionais. Aqui é importante. Ou nós temos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, que é muito importante nós sabermos, ou nós temos tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos. Se eu tiver um tratado internacional que fala sobre direitos humanos, exemplo, nós tivemos uma Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Se esse tratado ele for aprovado em cada casa do Congresso Nacional, isto é, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, se for aprovado em 2 turnos, por no mínimo 3/5 dos votos, terá status de emenda constitucional. É isso mesmo. Então, se eu tenho um tratado internacional sobre direitos humanos, que foi aprovado em 2 turnos, em cada casa do Congresso, por 3/5 dos votos, isso aí nós temos aí, como é que se diz? Um quórum qualificado, 3/5 dos votos, ela vai ter status, esse tratado vai ter status de emenda constitucional. Agora, pode acontecer que esse tratado internacional não foi aprovado por esse quórum qualificado. Foi aprovado como forma originária. Olha o que diz a anotação. Eu tenho, então, tratados sobre direitos humanos que não foram aprovados em 2 turnos por 3/5 dos votos, e sim por um rito ordinário. Esses tratados terão status de supralegalidade. O que é supralegalidade? Nós temos no ápice da pirâmide, nós temos em cima a Constituição Federal. Então, eu tenho depois as leis ordinárias. Supralegalidade. Eles estarão acima das leis ordinárias e abaixo da Constituição.
Exemplo, Pacto de São José da Costa Rica. E os que não versem sobre direitos humanos, eles ingressem na ordem jurídica brasileira com status de lei ordinária e precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo. Tratado internacional sobre direitos humanos, aprovado em 2 turnos, por 3/5 dos votos em cada casa do Congresso, tem status de emenda constitucional. Se for de direitos humanos e não falar e não for aprovado por esse quórum, nós teremos aí uma supralegalidade. São tratados supralegais. Vale mais que a lei ordinária e está abaixo da Constituição Federal. E se não for sobre direitos humanos, nós teremos aí o equivalendo esse tratado a uma lei ordinária. Marcou? Vamos a outro ponto. Hierarquia entre leis. Existe hierarquia entre a lei federal, lei estadual, lei distritais e lei municipais? Não, não existe hierarquia entre elas. Mas o que eu faço para resolver caso haja um conflito? Nós iremos utilizar o critério de repartição de competências que está previsto na Constituição. Na Constituição nós temos o artigo que fala que é competência da União, é competência dos estados, é competência dos municípios, é competência concorrente entre eles. Então isso é importante. Existe a lei municipal vale menos que uma lei federal? Não. A lei municipal vale menos que uma lei estadual? Não. Se ela estiver dentro da competência dela, ela tem a mesma hierarquia. Elas não têm hierarquia, elas têm a mesma validade. Então não existe hierarquia entre leis. Beleza? Outro ponto. Hierarquia entre constituições. Temos, aí temos que respeitar. Existe sim a hierarquia entre a Constituição Federal, Constituições estaduais e leis orgânicas municipais. É lógico que no ápice da pirâmide nós temos a Constituição Federal. E as constituições estaduais devem respeitar o que está na Constituição Federal, da mesma forma que a lei orgânica deve respeitar o que está na Constituição Estadual e está na Constituição Federal. Lembrando que a Constituição Federal ela é suprema. Então, muito importante, existe sim hierarquia entre constituições. E existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? Não, não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. E o que seria lei complementar? Bom, a lei complementar ela complementa algum ponto da Constituição Federal. E para que seja aprovada uma lei complementar, eu preciso da maioria absoluta. Quórum para aprovação de uma lei complementar, maioria absoluta. E o que é maioria absoluta? É o primeiro número inteiro acima da metade. Primeiro número inteiro acima da metade. E a lei ordinária, para aprovação, é o primeiro número acima da metade dos presentes. Então a regra é essa daí. Maioria simples seria lei ordinárias. Maioria absoluta seria o quórum da lei complementar. Então vamos ver aqui as diferenças. Lei complementar aprova-se por maioria absoluta, primeiro número inteiro acima da metade. Deve versar obrigatoriamente sobre quais assuntos? Que estão especificados na Constituição Federal. Você vai ver lá, lei complementar tratará sobre determinado assunto quando você estiver lendo a Constituição. E lei ordinária, aprova-se por maioria simples, maioria dos votos presentes no dia da votação. E versa sobre outros temas. Então, via de regra, a Constituição Federal, em seu artigo 47, estabelece que as deliberações de cada casa legislativa serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Significa, presente pelo menos primeiro número em cima da metade. Você tiver ali metade mais um dos deputados, você pode aprovar pelo maioria simples. Outro assunto que nós vamos tratar aqui é sobre a inconstitucionalidade. Lembre-se que essas aulas é uma revisão geral para a sua prova. Então a inconstitucionalidade formal, ela tem outro nome, nomodinâmica. A forma está errada, por isso é inconstitucional. E nós temos a inconstitucionalidade material, também chamada de inconstitucionalidade nomoestática, relacionada à matéria. Vamos verificar aqui com relação à inconstitucionalidade formal. As leis ordinárias, elas não podem tratar de tema reservado às leis complementares. Não pode. Lei ordinária é outro assunto. Lei complementares complementa a Constituição. Caso isso ocorra, estaremos diante de um caso de inconstitucionalidade.
a forma. A forma está errada. Então nós temos uma inconstitucionalidade formal ou também nomodinâmica. Se aparecer esse nome na sua prova, você já sabe que é uma inconstitucionalidade formal. E aqui só para reforçar, a inconstitucionalidade nomodinâmica equivale à inconstitucionalidade formal, cujo vício assenta sobre a forma, sobre o processo legislativo constitucionalmente previsto. Enquanto a inconstitucionalidade nomoestática equivale à inconstitucionalidade material, espécie que recai sobre a matéria, o conteúdo tratado na norma. Então, se o conteúdo é inconstitucional, nós temos uma inconstitucionalidade material, também denominado de inconstitucionalidade nomoestática. E uma observação importante que as leis complementares podem tratar de tema reservado às leis ordinárias. Quem pode o mais, pode o menos. E caso isso ocorra, a lei complementar será considerada materialmente originária. Essa lei complementar poderá ser revogada ou modificada por simples lei ordinária, porque ela tratou o quê? De tema ordinário. Mas se tivesse tratado de matéria complementar relacionada à Constituição, somente por outra lei complementar que poderia ser revogada. Nós já estamos quase chegando ao final dessa aula e no final nós vamos resolver duas questões. Então não fique por aí para que a gente possa resolver essas questões juntos, para que você possa entender a forma que pode ser cobrado alguns assuntos. Então vamos lá, a aplicação das normas constitucionais no tempo. Com a entrada em vigor de uma nova Constituição, então nós temos lá uma Constituição antiga. Aí entra uma nova Constituição. Essa Constituição anterior, ela é integralmente revogada. E com isso, ela sai do mundo jurídico, ela para de ter vigência, ela para de ter validade. O que vale agora é a nova Constituição. Agora, o que acontece se essa nova Constituição, ela tem uma previsão de que algumas normas previstas nesta Constituição serão aplicadas, serão recepcionadas como lei ordinária. Ora, e se isso ocorre, nós chamamos de desconstitucionalização. E o Brasil não adotou essa teoria da desconstitucionalização. Ora, deixar de ser Constituição. As normas deixaram de ser constitucionais para serem recebidas como leis ordinárias. Então o Brasil não adotou essa teoria, mas isso poderia ocorrer por determinação expressa do poder constituinte originário. Então o que vem a ser desconstitucionalização é quando os artigos da Constituição passada seriam recepcionados com status legal ou infraconstitucional. O Brasil adotou essa teoria? Não, não se adotou a teoria da desconstitucionalização no Brasil, porque a Constituição de 88 não previu isso. O Poder Constituinte não previu que os artigos da Constituição anterior teriam validade. Então esse ponto é importante também para você. Leis editadas antes da Constituição. Se essas leis elas forem editadas sobre a égide da Constituição anterior, mas forem materialmente compatíveis com o texto da nova Constituição, elas serão recepcionadas. Atenção, eu tenho uma lei que foi proferida aqui, e aqui eu tenho a Constituição Federal. Essa lei foi antes de 1988. Se a matéria que foi tratada nesta lei, ela é compatível com a nova Constituição, nós falamos que essa lei foi recepcionada. Caso ela não seja compatível materialmente, nós falamos que ela foi revogada ou ela não foi recepcionada. As terminologias são utilizadas essa, revogada e não recepcionada. O mais correto é não recepcionado. Detalhe, se eu tenho a Constituição Federal e uma lei depois de 88, essa lei é materialmente incompatível com a Constituição, aí sim eu falo que essa lei ela é inconstitucional se ela for incompatível com a Constituição Federal. Falta ainda falar sobre repristinação. O que é repristinação? É a possibilidade de ressuscitar, fazer uma norma, voltar a ter vigência. Então, se uma norma já havia sido revogada,
Quando ela volta a ter validade, nós chamamos de repristinação. Essa repristinação, ela só é admitida no Brasil caso haja disposição expressa. Então, se eu tenho a lei A, venho a lei B e revoga a lei A. Aí eu tenho uma lei C que fala que revoga a lei B, essa aqui não entra em validade mais. Só se essa lei C falar que esta lei vai ter validade novamente. É a repristinação, possibilidade de ressuscitar uma norma morta. Morreu e agora você vai ressuscitá-la. Vamos resolver uma questão. Em momento anterior à promulgação da Constituição da República, estavam em vigor as leis X, Y e Z, tendo esta última revogado a lei W. Então a lei Z, ela fez o quê? Ela matou a lei W. Esse é o entendimento. A lei X era formal e materialmente compatível com a nova ordem constitucional. Ora, se a lei X era materialmente compatível, nós já sabemos com a Constituição, ela foi o quê? Recepcionada. A lei foi recepcionada pela nova Constituição. A lei Y era formalmente incompatível e materialmente compatível com a nova ordem constitucional. Ora, a lei Y era formalmente incompatível, mas era materialmente compatível? Era materialmente com a nova ordem, então ela também foi recepcionada. Não importa aqui, para que haja recepção da norma, ela tem que ser materialmente compatível com a nova Constituição. A lei Z era formal e materialmente incompatível. Ora, se a lei Z foi incompatível, ela não foi recepcionada com a nova ordem constitucional, sendo certo que a revogada lei W, caso estivesse vigendo, seria formal e materialmente compatível com a nova ordem constitucional. Se a lei Z não foi recepcionada e ela revogou a lei W, nós não temos a repristinação aqui, porque não mencionou isso. Vamos ver as hipóteses. A lei X foi recepcionada, certo. E as leis Y e Z foram revogadas, errado, porque a lei Y foi recepcionada. Ressalvado, hipótese, essa letra não será a nossa resposta. As leis X, Y e Z foram revogadas pela nova ordem constitucional. Errado, porque as X e Y foram recepcionadas. Não é essa a resposta. As leis X e Y foram recepcionadas, correto, pela nova ordem constitucional, em razão de sua compatibilidade material. E a lei W foi repristinada em decorrência da revogação da lei revogadora. Errado, porque não foi mencionado aqui que haveria a repristinação. Nós falamos no item anterior. Repristinação é a possibilidade de ressuscitar normas que já haviam sido revogadas. A repristinação só é admitida excepcionalmente quando há disposição expressa. Nós não tivemos nenhuma disposição expressa falando isso. A lei Z foi revogada. Isso, ela não foi recepcionada. A terminologia que eles utilizaram, por isso que eu disse para vocês, ou é revogada ou não revogada. Correto. E as leis X e Y foram recepcionadas pela nova ordem constitucional. Correto. Sendo certo que esta última passou a ter a mesma natureza jurídica da espécie legislativa prevista na nova sistemática. Correto. A lei X foi recepcionada. Correto, pela nova ordem constitucional. A lei Y foi revogada. Errado, ela foi recepcionada. Resposta correta, letra D. Então nós temos aqui resposta correta, letra D. Vamos ver mais uma questão, cobrada em 2018. Câmara Legislativa do Distrito Federal. Considere, hipoteticamente, que em determinado Estado nacional seja promulgada uma nova Constituição, na qual estejam contempladas as seguintes disposições. Permanecem válidos e consideram-se vigentes com caráter de lei ordinária os dispositivos da Constituição anterior que não contrariem esta Constituição.
Ora, aqui nós temos um caso de desconstitucionalização. Lembram? Desconstitucionalização é o que eles fizeram. A Constituição nova, o Brasil não adota essa teoria, mas nós não estamos perguntando aqui do Brasil. Está falando que um determinado Estado nacional, um país aqui, permanecem válidos e consideram vigentes com caráter de lei ordinária os dispositivos da Constituição anterior. A Constituição anterior permanece como lei ordinária. Então, desconstitucionalização aqui. 2. As leis ordinárias promulgadas anteriormente à entrada em vigor desta Constituição mantêm-se válidas e em vigor naquilo em que não sejam contrárias a esta Constituição. Nós temos aqui a recepção, se recepcionadas. Se elas continuam válidas e não estão contrárias, recepcionadas. Então, as disposições em questões referem-se respectivamente aos fenômenos da desconstitucionalização e recepção. Resposta correta, letra B de Boston. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e comente, por favor, esses vídeos, que isso é muito importante para que nós possamos ajudar o máximo de pessoas possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.